Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal do YouTube do Que Concursos. Eu sou Raquel Tinoco, professora de Direito Eleitoral e hoje estamos aqui para mais uma conversa sobre a disciplina. Vamos falar sobre prestação de contas. Na realidade, vamos começar a falar sobre prestação de contas partidária. Exatamente. Temos prestação de contas tanto na lei dos partidos políticos quanto na lei das eleições. Hoje a gente conversa sobre prestação de contas sob a ótica da lei dos partidos políticos. Então, se você chegou aqui sem material, não se preocupe. Basta acessar o link que está na descrição do vídeo, uma pasta com o meu nome, acessar o material pelo horário e data da live de hoje. Mas você também pode acessar esse material no blog Professora Raquel Tinoco ou ainda por intermédio do link na bio do Instagram, @Prof. Raquel Tinoco. Convido você a me seguir por lá e convido você também a se inscrever no canal, caso ainda não o tenha feito. Deixa o seu like, certo? Então vamos lá. Não teremos interação ao vivo hoje, não. Então nossa aula será um pouquinho mais curta, com intervalos apenas para marcação do início e término dos blocos. Então já compartilho a tela com você, com a vinheta, para marcar esse início e daqui a pouco eu volto. Olá, estamos conversando sobre a Lei Orgânica dos Partidos Políticos, Lei 9096 de 95, título relacionado a finanças e contabilidade dos partidos políticos. Nós começamos dentro desse título pelo tema fundo partidário e hoje vamos conversar sobre prestação de contas partidárias. Prestação de contas partidárias. Então veja, nós invertemos de propósito os capítulos. Primeiro falamos do fundo partidário e agora começamos a conversar sobre prestação de contas. A prestação de contas acontece tanto na Lei 9096 de 1995, quanto na Lei 9504 de 1997. Qual é a diferença entre esses dois momentos? A Lei 9504 de 1997, a chamada Lei das Eleições, está tratando da arrecadação e aplicação de recursos durante a campanha eleitoral. Enquanto a Lei 9096 de 1995 está tratando da prestação de contas exigida aos partidos políticos, tanto quanto ao que ele arrecada e aplica durante o processo eleitoral, quanto fora dele. Partidos políticos prestam contas anualmente, exatamente. E essa prestação de contas diz respeito a receitas e despesas que acontecem tanto em ano eleitoral quanto fora do ano eleitoral. Hoje essa prestação de contas é feita em ambiente virtual, no site do TSE. Então já compartilho a tela com você para que essa conversa comece agora. Finanças e contabilidade dos partidos, capítulo 1, prestação de contas, artigos 30 ao 37A da Lei 9096 de 1995. Então vamos partir do artigo. O partido político, através de seus órgãos nacionais, regionais e municipais, então veja, isso quer dizer que todos os níveis partidários estão sujeitos à prestação de contas. Seus diretórios nacionais, ou seus órgãos nacionais, ou órgão nacional de cada partido, seus órgãos regionais e municipais. Então, o partido político, através dos seus diretórios, em qualquer esfera, precisam manter escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas. Isso quer dizer que, ao dar conhecimento da origem de suas receitas e despesas, ele está observando o princípio da publicidade. É a publicidade na escrituração contábil ou na atividade contábil
dos partidos políticos. Então, para que esse partido político possa manter toda essa atividade, a lei vem regulamentando aquilo que é autorizado, aquilo que é vedado e aquilo que deve ser observado por esses partidos políticos. O TSE, em seu glossário lá no site, tem uma observação sobre a prestação de contas de partidos políticos e a gente vai para essa observação nesse momento. Glossário do TSE, prestação de contas, ato pelo qual os partidos políticos, obedecendo à Lei 9096 de 1995, dão conhecimento à Justiça Eleitoral até o dia 30 de junho de cada ano. Então, a prestação de contas é anual de seus gastos, para que esta Justiça Eleitoral exerça a fiscalização. A Lei 9096 de 1995 vai trazer dispositivos expressos dispositivos onde essa atuação da Justiça Eleitoral está prevista de forma expressa. Cabe à Justiça Eleitoral a fiscalização sobre a escrituração contábil, atestando se essa escrituração contábil reflete adequadamente a real movimentação financeira e os gastos daquele partido político. Na prestação de contas partidárias, a discriminação dos valores e destinação dos recursos devem permitir o controle da Justiça Eleitoral, observando, dentre outros, valores despendidos com manutenção de sedes, manutenção de serviços dos partidos, pagamento de pessoal, como, por exemplo, no alistamento, nas campanhas eleitorais, na criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política. A Constituição da República traz prestação de contas à Justiça Eleitoral como um dos preceitos a serem observados pelos partidos políticos. Vejamos. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos: prestação de contas à Justiça Eleitoral. Além do texto legal, além do texto da Lei 9096 de 95, além dos dispositivos constitucionais que tratam da matéria, o estatuto de cada partido político precisa estabelecer normas relacionadas à finança ou à sua atividade contábil, finanças e contabilidade. Onde isso está previsto? Isso está previsto no artigo 15 da Lei 9096 de 1995. O Estatuto do Partido deve conter, entre outras, normas sobre finanças e contabilidade, estabelecendo, inclusive, normas que os habilitem a apurar as quantias que os seus candidatos possam despender com a própria eleição, que fixem os limites das contribuições dos filiados e definam as diversas fontes de receita do partido, além daquelas previstas em lei. Que fixem os limites das contribuições dos filiados e definam as diversas fontes de receita do partido, além daquelas fontes previstas nesta lei. Mas não para por aí. A regulamentação do tema ou a interpretação da norma eleitoral, expedindo instruções que possam orientar no processo eleitoral, é papel do TSE. E o Tribunal Superior Eleitoral, tratando da matéria, expediu a resolução 23.604 de 2019. Mas, professora Raquel Tinoco, a gente precisa estudar todas as resoluções do TSE? O edital não vem citando as resoluções específicas? Sim. Só que quando você tem uma resolução do TSE regulamentando esses dispositivos legais, você tem toda a jurisprudência incorporada. Exatamente, toda a jurisprudência atual
já está prevista no texto dessas resoluções, ou pelo menos a jurisprudência consolidada até a data da expedição das resoluções. E isso ajuda você a entender o funcionamento ou ajuda você a interpretar dispositivos legais que você chega, olha e fala, não entendi muito bem, isso é muito confuso. Então, essas resoluções, elas ajudam nessa interpretação, nesse entendimento e no conhecimento também da jurisprudência ou do entendimento mais atual, tanto do STF quanto do TSE. Então, veja, eu trouxe aqui para você alguns dispositivos relacionados a essa resolução. Resolução 23.604 de 2019, ela regulamenta, ela interpreta dispositivos que tratam das finanças e contabilidade de partidos políticos. Os partidos políticos, em todos os níveis de direção, devem inscrever-se no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, ou seja, devem ter CNPJ, devem proceder à movimentação financeira exclusivamente em contas bancárias distintas. Nós vamos falar sobre isso, contas bancárias distintas. O que isso quer dizer? Quando a gente conversa sobre fundo partidário, como a gente já fez, nós já conversamos sobre fundo partidário, lá você tem a previsão da obrigatoriedade de abertura de contas específicas para situações específicas, como, por exemplo, contas para essa movimentação relacionada ao próprio fundo partidário, contas para movimentação relacionada ao fundo eleitoral, ao fundo especial de financiamento de campanha, contas exclusivas para recursos relacionados ao programa de incentivo à participação feminina na política. Então, por isso que essa resolução está falando que esses partidos políticos devem proceder à movimentação financeira exclusivamente em contas bancárias distintas, observada, volta aqui, observada a segregação de recursos conforme a natureza da receita, certo? Então, conforme a natureza da receita, eu terei que ter uma conta bancária para a movimentação daqueles recursos. Devem também realizar gastos em conformidade com o disposto nesta resolução e na legislação aplicável. Manter a escrituração contábil digital sob a responsabilidade de profissional de contabilidade habilitado que permita a aferição da origem de suas receitas e a destinação de seus gastos, bem como de sua situação patrimonial, contábil digital. Por quê? Porque hoje essa prestação de contas acontece em ambiente virtual. Você tem no site do TSE o Sistema de Prestação de Contas Anual, o SPCA, Sistema de Prestação de Contas Anual. Então, por isso, escrituração contábil digital, para que o partido possa colocar ali no sistema, no ambiente virtual, esses seus relatórios, essa sua prestação de contas, porque a prestação de contas acontece com o envio de balanço contábil relacionado ao exercício do ano anterior. Então, essa prestação vai exigir a observação do prazo de até 30 de junho do ano seguinte, o ano posterior ao exercício da apuração. Voltando aqui, remeter à Justiça Eleitoral a prestação de contas anual para que se dê ampla publicidade. Agora, sob quais receitas o partido político deve prestar contas? Então, que receitas devem estar nessa prestação de contas? O que um partido político pode receber? Então, existe uma diferença, nós já fizemos essa observação. Partidos políticos recebem, por exemplo, para as suas despesas, para a sua manutenção, tanto verbas privadas quanto verbas públicas. Diferente do Fundo Especial de Financiamento de Campanha durante o processo eleitoral, que é um fundo composto unicamente de verbas públicas. Aqui você tem tanto financiamento privado quanto financiamento público. Então, você tem sim doações, você tem apuração de recursos,
que são oriundos, sim, do próprio orçamento da União, mas também de doações de pessoas físicas, já que pessoas jurídicas não podem mais doar recursos para a campanha e nem mesmo para a manutenção de partidos políticos. Continuo então aqui para que você, ainda na resolução, conheça a fonte de receita de partidos políticos, a fonte autorizada. Constituem receitas dos partidos políticos, recursos oriundos do Fundo Especial de Assistência Financeira dos Partidos Políticos, que é o fundo partidário, de que trata o artigo 38 da Lei 9096 de 95, doações ou contribuições de pessoas físicas destinadas à constituição de fundos próprios, sobras financeiras de campanha recebidas de candidatos, doações de pessoas físicas e de outras agremiações partidárias destinadas ao financiamento de campanhas eleitorais e das despesas ordinárias do partido com a identificação do doador originário, recursos decorrentes da alienação ou da alocação de bens da alienação ou da locação de bens e produtos próprios, da comercialização de bens e produtos, da realização de eventos ou de empréstimos contraídos com instituição financeira ou equiparados, desde que autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, doações estimáveis em dinheiro. Essas doações estimáveis em dinheiro, elas devem observar o valor de mercado, o valor atual do mercado, rendimentos de aplicações financeiras, respeitando-se a natureza dos recursos aplicados ou recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então, você tem aqui um detalhamento muito mais preciso daquilo que um partido político pode receber para garantir a sua manutenção, para garantir a sua existência. Porque o partido político, ele tem sim toda uma estrutura orgânica, ele celebra contratos, ele contrata, inclusive, com prestadores de serviço. Então, ele tem toda uma divisão, toda uma estrutura orgânica que precisa ser mantida. Então, para isso, ele precisa de recursos. Então, aqui você tem a fonte de receita, o que partidos políticos podem receber. Mas a Lei 9096 de 95 também trata de fontes vedadas. Então, o que partidos políticos não podem ter dentro das suas receitas? Qual é a vedação em relação a recebimento de recursos para partidos políticos? Então, isso não está necessariamente em norma do TSE. Por quê? Porque você tem previsão expressa no texto da Lei 9096 de 95. É vedado ao partido receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma de pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive através de publicidade de qualquer espécie procedente de. Então, é a fonte vedada. O que partidos políticos não podem receber, ainda que através de publicidade de qualquer espécie. Então, fonte vedada. Partido político não pode receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto. Então, isso é uma vedação absoluta. Contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive através de publicidade de qualquer espécie procedente de. Essa vedação, essas fontes vedadas, elas não aparecem apenas aqui na Lei 9096 de 95 em relação ao partido político, mas ela também aparece lá na Lei 9504 de 1997 em relação aos recursos para a campanha eleitoral. Então, sim, você tem dispositivos na Lei das Eleições que trazem essa vedação de forma um pouco mais ampla. Quais são os recursos? Qual é a fonte que não pode doar para uma campanha eleitoral? Nesse momento, nós estamos vendo a vedação daquelas doações, daquelas contribuições, daqueles auxílios que partidos políticos não podem receber.
Então, vedação dentro da Lei 9096 de 95. Recursos provenientes de entidade ou governos estrangeiros. A origem aqui é que interessa. Não interessa a nacionalidade, interessa a origem. Não pode ser de origem estrangeira. Inclusive, isso também está previsto no texto da Constituição da República, artigo 17, como uma das proibições, um dos preceitos. Não pode receber recursos de entes públicos e pessoas jurídicas de qualquer natureza. Então, veja, já com a redação da Lei 13.488 de 2017, por quê? Porque ainda permanecem dispositivos na Lei 9096 de 95 que trazem a previsão de recebimento de recursos de pessoas jurídicas, oriundos de pessoas jurídicas. Então, nada disso. Não podem receber recursos oriundos de entes públicos e pessoas jurídicas de qualquer natureza, ressalvadas as dotações referidas no artigo 38 desta lei, ou seja, dotações do fundo partidário, que é um dos fundos de financiamento, tanto da campanha quanto da manutenção de partidos políticos. Então, ressalvadas as dotações previstas no artigo 38 desta lei e as dotações previstas pela Lei 9504 de 97, quanto ao fundo eleitoral, partidos políticos não podem receber recursos de entes públicos e pessoas jurídicas de qualquer natureza. Partidos políticos não podem receber recursos, ainda que através de publicidade de qualquer espécie, de entidade de classe ou sindical, de pessoas físicas que exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, ou cargo ou emprego público temporário, ressalvados os filiados a partido político. Ressalvados os filiados a partido político. Então, todas as vezes que você se deparar com esse dispositivo, lembre do artigo 15. Lembre do artigo 15 da Lei 9096 de 1995, que prevê que os estatutos partidários devem fixar limites de contribuições de filiados. Filiados que são pessoas físicas. Filiados que podem muitas vezes exercer cargo ou função de livre nomeação e exoneração. Então, essa é uma das exceções. Partidos políticos não podem receber, sob qualquer forma ou pretexto, recursos de pessoas físicas que exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, ou cargo ou emprego público temporário, ressalvados quando esses recursos são originários de seus filiados, dos filiados a partido político. Partido político não pode receber verbas, recursos de autoridades públicas, e são consideradas autoridades públicas pessoas físicas que exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, cargo ou emprego público temporário. Então, são consideradas também. Então, salvo aquelas que estão filiadas a partido político, as pessoas físicas que são filiadas a partidos políticos. O TSE ainda prevê que é vedado o recebimento de recursos de pessoa física que exerça atividade decorrente de permissão, atividade comercial decorrente de permissão, por exemplo, um taxista. E também prevê a vedação de recebimento de recursos de origem, de recursos de fonte não identificada. Então, além do que você tem aqui na Lei 9096 de 95, você ainda tem as previsões que vêm da jurisprudência do TSE. Então, pessoa física que exerça atividade comercial sob a modalidade de permissão e recursos oriundos de fonte não identificada, de origem não identificada. Então, vimos aqui que sim, há verbas que estão autorizadas aos partidos políticos e outras que são vedadas. Esse artigo que versa sobre a vedação é um dos artigos mais
cobrados em prova. Tudo bem? No próximo bloco, a gente continua. Olá, intervalo para que eu possa falar um pouquinho com você. Então, vamos lá, já terminamos o nosso primeiro bloco estamos falando sobre prestação de contas. Deixe suas dúvidas aqui nos comentários do vídeo ou, se você preferir, nos outros canais, onde eu possa recebê-las e respondê-las. Então, isso é importante. Quando você está estudando, que você não permaneça, que você consiga tirar as suas dúvidas em relação à legislação que você está estudando, certo? Então, já vou seguir para o próximo bloco, tudo bem? Então, vou jogar a vinheta para marcar esse momento. Seguindo sobre o tema prestação de contas, certo? No bloco anterior falamos das regras gerais, disposições gerais relacionadas à prestação de contas partidárias, falamos de fontes de recursos autorizadas e fontes de recursos vedadas. Onde acontece toda essa movimentação de recursos? A Lei 9096 afirma que os partidos políticos precisam ter contas bancárias para essa movimentação. E como eu disse a você, a resolução que regulamenta essa parte da Lei 9096 de 1995 também prevê e traz a mesma informação. Então, veja só, contas bancárias, artigo 6º da Resolução 23.604 de 2019. Os partidos políticos devem abrir contas bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo com a sua origem, destinando contas bancárias específicas para a movimentação de recursos também específicos. Eu citei alguns exemplos para você no bloco anterior. Professora Raquel Tinoco, qual é o prazo? A lei prevê um prazo para essa prestação anual de contas? Sim, a Lei 9096 de 1995 prevê. E esse prazo é um prazo que foi alterado recentemente. Tanto que existe uma divergência de prazo entre a lei das eleições e a lei dos partidos políticos. O que prevalece, é lógico, é a lei mais atual, principalmente porque eu estou falando de prestação de contas partidárias. Então, veja, o texto vai falar para você que o prazo para que esse balanço anual seja encaminhado é até 30 de junho do ano seguinte ao exercício a ser apurado. O partido está obrigado a enviar anualmente à Justiça Eleitoral o balanço contábil do exercício findo até o dia 30 de junho do ano seguinte. Então, ele vai prestar contas até 30 de junho do ano seguinte sobre o que foi apurado, ou seja, sobre as suas receitas e despesas do ano anterior, exercício anterior. Então, esse é o prazo em vigor, até 30 de junho. Antes do prazo era até 30 de abril. E esse é o prazo que permanece na lei das eleições,
que, infelizmente, não foi alterada pela Lei 13.877 de 2019. A lei deveria ter alterado os 2 dispositivos, mas ela não fez. Isso causa uma divergência. E você sabe muito bem o quanto isso é perigoso em concurso público. Porque muitas bancas não se importam com a defasagem daquele dispositivo, se deparam com ele e colocam na prova como ele está. Então, tome cuidado, há sim divergência no prazo para a prestação anual de contas partidárias na lei, entre a lei dos partidos políticos e a lei das eleições. Resolução 23.604 de 2019, artigo 28, o partido político em todas as esferas de direção deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de junho do ano subsequente. Consideram-se obrigados a prestar contas os órgãos partidários que, no exercício financeiro de referência de contas, estiverem vigentes em qualquer período. Consideram-se obrigados a prestar contas os órgãos partidários que, no exercício financeiro de referência das contas. Ora, se eu estou prestando contas até 30 de junho do ano subsequente, então órgãos partidários que estejam vigentes no ano anterior à prestação de contas. Então, que estiverem vigentes em qualquer período, consideram-se obrigados a prestar contas os órgãos partidários que no exercício financeiro de referência das contas. É o exercício anterior, do ano anterior à prestação, estiverem vigentes em qualquer período daquele ano. Recuperem a vigência, devendo prestar contas do período em que regularmente funcionaram, ou seja, foram extintos, suas inscrições foram canceladas e foram reativadas, então eles recuperaram a vigência dentro do período de apuração. Então, devem prestar contas do período em que regularmente funcionaram. E, tendo havido a perda da vigência, devendo prestar contas do período em que funcionaram antes de perderem a vigência. Então, todos os órgãos partidários que estejam em vigor, que estejam funcionando em qualquer período do ano de apuração, órgãos que tiveram ou perderam a vigência pelos meios previstos em lei, mas que recuperaram, então devem prestar contas do período em que funcionaram, e aqueles que perderam a vigência devem prestar contas do período em que funcionaram dentro do ano de apuração antes da extinção ou antes da perda da sua vigência, certo? Seguindo aqui, atenção, chamo a sua atenção para a divergência entre a Lei 9096 de 95 e a Lei 9504 de 97, certo? Esse dispositivo não é aplicável. O prazo aplicado hoje é o prazo de até 30 de junho do ano seguinte. 30 de junho do ano seguinte. A prestação de contas, ela, segundo o próprio Tribunal Superior Eleitoral, ela é obrigatória, mesmo que não haja recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro. Então, veja, a prestação de contas é obrigatória, mesmo que dentro daquele período de apuração, o partido político não tenha recebido recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro. Então, o que ele vai apresentar na prestação de contas, no seu balanço anual? Ele vai apresentar a condição do seu patrimônio. Ele vai dizer o que ele possui, para que a Justiça Eleitoral possa acompanhar essa evolução patrimonial dos partidos políticos. Mas nós tivemos uma alteração importante na lei dos partidos políticos, que foi uma alteração trazida pela Lei 13.381 de 2019, quanto à prestação de contas de órgãos diretivos municipais. Então, será que esses órgãos diretivos municipais,
estarão sempre obrigados à prestação de contas, mesmo que não tenha havido movimentação financeira. Então, nós temos aqui uma exceção à obrigatoriedade de prestação de contas que só se aplica aos diretórios municipais que não tenham movimentado recursos. Então, vamos lá. Qual é a regra? Prestação de contas obrigatória, mesmo que no período de apuração não tenha havido recebimento de recursos financeiros ou de valores estimáveis em dinheiro, mas a Lei 13.831 de 2019 trouxe a seguinte alteração. Então, em relação à prestação de contas obrigatória, mesmo quando não haja recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, o partido vai fazer o quê? Ele vai, nesse caso, apresentar sua posição patrimonial em relação ao exercício de apuração, mas órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro, ficam desobrigados, viu? Essa é uma exceção à obrigatoriedade de prestação de contas daquele órgão partidário que não recebeu recursos financeiros e nem recursos estimáveis em dinheiro. Então, não houve movimentação, certo? E isso é aplicável aos diretórios municipais. De novo, toma cuidado. Essa exceção destina-se aos órgãos partidários municipais e aos órgãos partidários municipais sem essa movimentação. Então, vamos lá. Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da certificação digital. Então, qual é o controle que a Justiça Eleitoral terá sobre esse diretório municipal? Basta que esse diretório municipal preencha a chamada declaração de ausência de movimentação de recursos nesse período. Até para que a Justiça Eleitoral possa ter ali a documentação que traga a confrontação para ver se essa declaração é pertinente, se ela condiz a veracidade do que se apurou ou do que não se apurou durante aquele exercício respectivo. Então, atenção, exigindo-se do responsável do partido, no prazo estipulado no caput, ou seja, é o mesmo prazo, até 30 de junho do ano subsequente, todos os partidos, através de todas as suas esferas, por intermédio de todas as suas esferas partidárias, todas as suas esferas de direção, precisam prestar contas até 30 de junho do ano subsequente. Exceção: órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro. Nesse caso, esses diretórios não precisam prestar contas à Justiça Eleitoral. A apresentação da declaração de ausência da movimentação de recursos nesse período é basta. E existe toda uma formalidade, todo um procedimento previsto na Resolução 23.604 de 2019, instruindo esse responsável partidário a apresentação dessa declaração. Então, basta essa declaração de ausência de movimentação, ponto final. Agora, se esse diretório teve a sua inscrição, por exemplo, cancelada, ou se esse diretório sofreu alguma sanção pela não prestação de contas, essa declaração é suficiente para reativar a inscrição, de reativar o seu funcionamento. Então, atenção.
Se esse diretório municipal sofreu alguma sanção ele não movimentou recursos financeiros, ele não arrecadou bens estimáveis em dinheiro no ano de apuração. E aí, na hora da análise da prestação de contas, a Justiça Eleitoral decidiu aplicar uma sanção pela não prestação de contas. A apresentação dessa declaração é suficiente para que a Justiça Eleitoral reative a inscrição. Então, caso tenha havido cancelamento da inscrição desse diretório municipal por esse motivo, pela não prestação de contas, e ele não teve nenhuma movimentação financeira, nem arrecadou bens estimáveis em dinheiro no período de apuração, a apresentação dessa declaração é suficiente para a reativação. E essa reativação é feita pela Justiça Eleitoral. Vamos lá, especificamente pelo TSE. Cuidado com esses detalhes. As bancas amam esses detalhes, trocam esses órgãos. Nesse caso aqui, cabe ao TSE, porque o TSE exerce a função de unidade cadastradora. Então, vamos lá. O Tribunal Superior Eleitoral, na condição de unidade cadastradora, deverá proceder à reativação da inscrição perante o CNPJ na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil dos órgãos partidários municipais que não movimentaram recursos no ano de apuração, que estejam com a inscrição baixada ou inativada após o recebimento da comunicação de constituição de seus órgãos de direção regionais e municipais, definitivos ou provisórios. Então, basta a declaração de ausência de movimentação para que essas inscrições sejam reativadas. E essa reativação, ela pode ser, os efeitos relacionados a essa ativação podem ser imediatos ou a partir de 1º de janeiro de 2020. Então, estamos falando de regras de transição entre o ordenamento jurídico anterior e o ordenamento jurídico que se instaura a partir da Lei 13.831 de 2019. Então, veja, o requerimento a que se refere o parágrafo 6º, o requerimento de reativação, indicará se a agremiação partidária pretende a efetivação imediata da reativação da inscrição pela Receita Federal ou se essa reativação deve ocorrer a partir de 1º de janeiro de 2020, hipótese em que a efetivação será realizada sem a cobrança de quaisquer taxas, multas ou outros encargos administrativos relativos à ausência de prestação de contas. Então, mesmo que o requerimento seja feito em um período anterior, ele pode indicar nesse requerimento que ele quer que a reativação surta efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020, então surtisse, né, porque é uma regra que ela venha a surtir efeitos, então isso já aconteceu, são regras de transição relacionadas à lei de 2019, então os efeitos ou eles vieram imediatamente ou a partir de 1º de janeiro de 2020. Então, nesse caso, não pode haver a cobrança de qualquer taxa, multa ou outro encargo administrativo relativo à ausência de prestação de contas. Então, exceção prevista aos diretórios municipais. Professora, qualquer diretório municipal? Não. Apenas diretórios municipais que não haja ou que não tenham movimentação financeira no ano de apuração. Esse também é um parágrafo que tem sido muito abordado em provas. Então, regra, obrigatoriedade de prestação de contas, mesmo que não tenha havido recebimento de recursos financeiros ou recebimento de bens estimáveis em dinheiro no ano de apuração, mas, porém, contudo, entretanto, em relação ao diretório municipal que não tenha movimentação financeira nesse período,
dispensa-se a prestação de contas. Basta a apresentação pelo responsável pelo partido político da declaração de ausência de movimentação nesse período. A prestação de contas, como eu já disse a você, é feita através da remessa de balanços contábeis. E esses balanços contábeis devem conter, entre outros, então veja, esse não é um rol taxativo, esse é um rol exemplificativo. Os balanços contábeis devem conter, entre outros, os seguintes itens: discriminação dos valores e destinação dos recursos oriundos do fundo partidário, origem e valor das contribuições e doações, estamos na Lei 9096 de 95. Então, devem conter esses balanços anuais, por exemplo, a discriminação dos valores e destinação dos recursos oriundos do fundo partidário, origem e valor das contribuições e doações, despesas de caráter eleitoral com a especificação e comprovação dos gastos com programas no rádio e televisão, comitês, propaganda, publicações, comícios e demais atividades de campanha, viu? Despesas de caráter eleitoral. Os balanços anuais devem conter, caso estejam sendo enviados em ano posterior ao ano eleitoral, por exemplo, 2022, nós tivemos eleições, até 30 de junho de 2023, balanço anual relacionado à arrecadação e despesas, receitas e despesas de todo o ano de 2022, inclusive do período eleitoral, certo? Eleições, as próximas eleições vêm em 2024, então em 2025, esses dados devem ser encaminhados no balanço anual, que será encaminhado até 30 de junho de 2026, certo? Então veja, se eu estou falando de balanço anual que é encaminhado posteriormente ao ano eleitoral, ele deve conter todas as despesas que foram feitas durante a campanha eleitoral daqueles candidatos, daqueles partidos. Discriminação detalhada das receitas e despesas. A Lei 13.877 trouxe uma previsão. Esse dispositivo foi vetado, mas o veto foi derrubado. Então, veja, os gastos com passagens aéreas serão comprovados mediante apresentação de fatura ou duplicata emitida por agência de viagem, quando for o caso, e os beneficiários deverão atender ao interesse da respectiva agremiação, ou seja, aqueles que estão sendo beneficiados com essas passagens aéreas devem atender ao interesse da agremiação. Então, não é uma viagem para qualquer fim, é uma viagem que é feita no interesse da agremiação. E nos casos de congressos, reuniões, convenções, palestras, poderão ser emitidas independentemente de filiação partidária. Isso já foi questão de prova, tome cuidado. Então, em se tratando de congressos, reuniões, convenções, palestras, poderão ser emitidas independentemente de filiação partidária, é lógico. O partido político X pode estar convidando a autoridade Y, que não é filiada a partido político algum, mas que tem vasto conhecimento naquela matéria para um congresso, para ser um palestrante naquele congresso. Então, essa autoridade não precisa ser necessariamente filiada a partido político. Então, tome cuidado. Porque muitas vezes a gente se depara com essas informações em prova e isso traz o quê? Uma insegurança. Então, em se tratando de congressos, reuniões, convenções, palestras, elas poderão ser emitidas independentemente de filiação partidária, segundo critérios internos. Critérios interna corporis, vedada a exigência de apresentação de qualquer outro documento para esse fim. Atenção, Justiça Eleitoral. Atenção, órgãos técnicos que vão auxiliar a Justiça Eleitoral no exame das contas. Nesse caso, eu não preciso apresentar nenhum outro documento.
bastam os comprovantes, bastam os comprovantes ligados à fatura ou duplicata emitida por agência de viagem. Certo? Então, os gastos serão comprovados mediante fatura ou duplicata, emitida por agência de viagem, vedada a exigência de qualquer outro documento para esse fim. Estamos falando sobre prestação de contas partidárias. Nesse bloco, nós conversamos sobre as regras e exceções para aqueles que estão, segundo prevê a Lei 9096 de 95, obrigados à prestação de contas, o prazo e como essa prestação de contas deve ser feita. No próximo bloco, a gente fala da competência para a análise da prestação de contas. Até! A quem cabe a apreciação das contas desses órgãos partidários? A gente conversa agora sobre competência para a análise desses balanços anuais que são encaminhados pelos partidos políticos em todas as suas instâncias, ou seja, pelos órgãos nacionais, regionais e municipais, salvo as exceções em relação aos órgãos diretivos municipais. Então, vamos conhecer a quem cabe a análise das contas e o julgamento dessas contas e quais são as possíveis decisões que saem dessa análise. Então, é sobre isso que a gente conversa agora. Vamos lá, competência para o julgamento na prestação de contas. Volta aqui. Em se tratando de contas prestadas por órgão nacional, a competência é do Tribunal Superior Eleitoral. Em relação aos balanços enviados pelos órgãos estaduais ou regionais, a competência é dos tribunais regionais eleitorais. E em relação aos balanços enviados pelos órgãos municipais, a competência é dos juízes eleitorais. E aí, tranquilo, muito tranquilo, porque aqui você pode fazer o link relacionado à própria competência estabelecida no Código Eleitoral, palavra nacional aqui, lembra o TSE, estadual ou regional, TRE, municipal, juiz eleitoral. Essa é a regra. Essa é a regra quando a gente trabalha com competências e atribuições. É lógico que nós temos exceções, mas a regra é essa. Órgão nacional de partido político, TSE. Órgão regional de partido político, TRE. Órgão municipal de partido político, juiz eleitoral. Por que eu falo em regra? Porque nós temos exceções.
quanto ao registro e cancelamento de registro. Mas não é sobre isso que estamos falando aqui. Estamos falando da prestação de contas e o órgão da Justiça Eleitoral competente para essa análise. Isso está previsto na Lei 9096 de 1995. O balanço contábil do órgão nacional será enviado ao TSE. O dos órgãos estaduais dos tribunais, o dos órgãos estaduais aos tribunais regionais e o dos órgãos municipais aos juízes eleitorais. Então, veja, o balanço contábil do órgão nacional segue ao TSE, dos órgãos estaduais ao TRE respectivo e dos órgãos municipais aos juízes eleitorais. Então, recebidos esses balanços contábeis, a Justiça Eleitoral dará imediata publicidade. Artigo 32, parágrafo 2º. A Justiça Eleitoral determina imediatamente a publicação dos balanços na imprensa oficial e, onde ela não exista, procede à fixação dos mesmos balanços no cartório eleitoral. Então, publicidade pela imprensa oficial ou no lugar de costume no cartório eleitoral. Estamos falando de uma lei partidária. Estamos falando de assuntos relacionados a partidos políticos. Então, professora, por que cabe à Justiça Eleitoral essa análise, esse julgamento das contas partidárias? E a Justiça Eleitoral pode contar com órgãos técnicos, como, por exemplo, tribunais de contas. Porque a Lei 9096 de 1995, e não apenas a Lei 9096 de 1995, mas também o Código Eleitoral, trazem a previsão dessa competência. O Código Eleitoral fala que é competente o TSE ou o TRE, dependendo da instância, para as representações que surgem da não observação das normas relacionadas à escrituração contábil e atividade financeira dos partidos políticos. E a Lei 9096 de 95, ela afirma, a Lei 9096 de 95, ela afirma que cabe à Justiça Eleitoral a fiscalização dessa atividade. E isso está expressamente previsto na lei. Fiscalização que é realizada pela Justiça Eleitoral. Artigo 34. Artigo 34. Vamos lá conferir? A Justiça Eleitoral exerce fiscalização sobre a prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral, devendo atestar se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, os dispêndios e os recursos aplicados nas campanhas eleitorais, exigindo a observação das seguintes normas. Reforma de 2015, Lei 13.165 de 2015, veja que a fiscalização incide não apenas sobre a prestação de contas partidárias, mas também sobre as despesas que foram realizadas na campanha eleitoral. Certo? Então, a Justiça Eleitoral exerce fiscalização sobre a prestação de contas partidárias e sobre as despesas de campanha eleitoral. E cabe à Justiça Eleitoral atestar se toda essa atividade financeira e contábil reflete adequadamente a realidade, reflete adequadamente as despesas e os recursos aplicados nas campanhas eleitorais, exigindo a observação das seguintes normas: obrigatoriedade de designação de dirigentes partidários específicos para movimentar recursos financeiros nas campanhas eleitorais, relatório financeiro com documentação que comprove a entrada e saída de dinheiro ou de bens recebidos e aplicados, relatório financeiro com documentação que comprove a entrada e saída de dinheiro ou de bens recebidos e aplicados, obrigatoriedade de ser conservada pelo partido, isso cai em prova, obrigatoriedade de ser conservada pelo partido por prazo não inferior a 5 anos. Cuidado,
para não confundir com a documentação exigida lá na Lei 9504 de 97, também na fase de prestação de contas. O ideal é que você faça uma comparação depois de estudar a prestação de contas dessas duas leis. O ideal é que você reúna esses tópicos que podem confundir. Por enquanto, nós estamos conversando sobre prestação de contas partidárias. Mas quando chegarmos na prestação de contas de campanha, nós vamos fazer essa relação para que você não se confunda na hora da prova. Então aqui, exigência de conservação pelo partido por pelo menos 5 anos da documentação comprobatória de suas prestações de contas, obrigatoriedade de prestação de contas pelo partido político e por seus candidatos no encerramento da campanha eleitoral, com recolhimento imediato à tesouraria do partido dos saldos financeiros eventualmente apurados. A Lei 9504 de 97, em relação à campanha eleitoral, traz a chamada prestação prévia de contas e a prestação posterior de contas. Isso está previsto lá. Por isso que eles vêm aqui, obrigatoriedade de prestação de contas pelo partido político e seus candidatos no encerramento da campanha eleitoral, com recolhimento imediato à tesouraria do partido político dos saldos financeiros eventualmente apurados, ou seja, aquilo que restou, aquilo que é considerado como sobra de campanha. Como é feita essa fiscalização pela Justiça Eleitoral? A fiscalização de que trata o caput tem por escopo identificar a origem das receitas e a destinação das despesas com as atividades partidárias e eleitorais. Então, eleitorais são aquelas atividades que acontecem durante o processo eleitoral em ano eleitoral. Mediante o exame formal dos documentos fiscais apresentados pelos partidos políticos e candidatos, sendo vedada a análise das atividades político-partidárias ou qualquer interferência em sua autonomia. A Justiça Eleitoral, ela está restrita ao exame das contas. É isso que ela vai fazer aqui nesse momento. O papel dela é fazer a análise, é fiscalizar essa atividade financeira, essa atividade contábil. Veja, sendo vedada a análise das atividades político-partidárias ou qualquer interferência em sua autonomia. Não é esse o papel na prestação de contas, na análise da prestação de contas. Para efetuar os exames necessários ao atendimento do disposto no caput, a Justiça Eleitoral pode requisitar técnicos dos Tribunais de Contas da União ou dos Estados pelo tempo que for necessário, previsão que está também na Lei 9504 de 1997 em relação às contas de campanha. Outra coisa, esse exame técnico não pode, sobre a prestação de contas, emitir qualquer juízo de valor. Eles tiveram cuidado de restringir essa atuação. Por exemplo, o técnico do Tribunal de Contas não pode indicar a penalidade que ele entende ser aplicável naquele caso. O juízo de valor cabe ao magistrado, cabe ao membro da Justiça Eleitoral, juiz eleitoral, desembargador eleitoral ou ministro eleitoral, ou seja, juiz eleitoral, membro de TRE ou membro de TSE, que vai analisar o balanço anual e os documentos relacionados à prestação de contas. Então, eles trouxeram isso expressamente no texto da lei. Para o exame das prestações de contas dos partidos políticos, o sistema de contabilidade deve gerar e disponibilizar os relatórios para conhecimento da origem das receitas e das despesas. Os relatórios emitidos pelas áreas técnicas dos tribunais eleitorais devem ser fundamentados estritamente com base na legislação eleitoral e nas normas contábeis, vedado opinar sobre sanções aplicadas aos partidos políticos, cabendo aos magistrados o juízo de valor, certo? Lei 13.000,
877 de 2019. Então, o parecer aqui é técnico. Ele tem que estar vinculado à legislação eleitoral e às normas relacionadas à atividade contábil no Brasil. Não podendo opinar, esse relatório não é um relatório opinativo, não podendo opinar, não podendo sugerir a sanção a ser aplicada. O juízo de valor cabe ao magistrado. A Justiça Eleitoral não pode exigir dos partidos políticos apresentação de certidão ou documentos expedidos por outro órgão da administração pública ou por entidade bancária e do sistema financeiro que mantém convênio ou integração de sistemas eletrônicos que realizam envio direto de documentos para a própria Justiça Eleitoral. Ou seja, Justiça Eleitoral hoje, que é um dos ramos mais informatizados que nós temos no Brasil, ela tem convênios com vários bancos de dados, com várias instituições. Então, muitas informações são encaminhadas automaticamente, diretamente à Justiça Eleitoral, até mesmo pela previsão desses próprios convênios. O que eles estão dizendo aqui? Justiça Eleitoral, se você já recebeu esse documento, por favor, não nos exija que apresente, entendeu? Então, ela não pode exigir dos partidos a apresentação de certidões ou documentos que já sejam encaminhadas por sistemas, relacionados a convênios ou integração. Ou seja, aqueles convênios ou integração de sistemas que já traz esse envio automático para a Justiça Eleitoral ou mediante requerimento da própria instituição, não pode ser exigido aos partidos políticos na apresentação da prestação de contas. O Código Eleitoral prevê, então, além da Lei 9096 de 95 trazer a previsão, como nós já vimos, que esses balanços, quando se tratar de órgão nacional, seguem ao TSE, quando se tratar de órgão regional, segue ao TRE, quando se tratar de órgão municipal, segue ao juiz eleitoral. Então, além dessa previsão da Lei 9096 de 95, o Código Eleitoral, em seus artigos 22 e 29, traz a competência do TSE, e aí preste atenção, a análise do balancete ou balanço anual, a análise do balanço contábil anual na prestação de contas é competência do juiz eleitoral, do TRE e do TSE. Órgão nacional, TSE. Órgão estadual e distrital, por isso que muitas vezes aparece para você regional, porque está falando tanto do órgão estadual quanto do órgão do Distrito Federal, TRE. E municipal, juiz eleitoral. Então, atenção, a análise e o julgamento das contas, dependendo do nível do diretório, cabe ao TSE, TRE e juiz eleitoral. Mas o Código Eleitoral traz uma previsão que somente se aplica na Lei 9096 de 95 ao TSE e ao TRE. Não existe aqui na lei previsão para a primeira instância eleitoral, porque é um dispositivo que está fazendo uma relação direta com as próprias corregedorias eleitorais. Então, você só tem corregedoria no âmbito do TSE e no âmbito de cada tribunal regional eleitoral, que são as representações pelo descumprimento dos partidos ou pelos partidos políticos das normas que versam sobre a atividade financeira e contábil. Então, pode haver uma representação e essa representação, segundo o artigo 35 da Lei 9096 de 95, será apresentada ao TSE ou ao Tribunal Regional Eleitoral. Então, vamos conferir a partir, inicialmente, do dispositivo do Código Eleitoral. Compete ao Tribunal Superior Eleitoral processar e julgar originariamente
as reclamações relativas a obrigações impostas por lei aos partidos políticos quanto à sua contabilidade e a apuração da origem dos seus recursos, competência do TSE. E essa competência, ela aparece exatamente com a mesma redação para o TRE. Artigo 29. Compete aos tribunais regionais processar e julgar originariamente as reclamações relativas a obrigações impostas por lei aos partidos políticos quanto à contabilidade, a sua contabilidade e a apuração da origem dos seus recursos. Ora, que reclamação, que representação é essa? Onde isso está previsto na Lei 9096 para que possa fixar ora a competência do TSE, ora a competência do Tribunal Regional Eleitoral. Essa previsão quanto ao recebimento dessas reclamações, e por isso eu estou falando para que você não confunda com a competência para apreciação e julgamento das contas. O que está acontecendo aqui é uma reclamação pelo descumprimento partidário das regras relacionadas à aplicação e origem dos recursos que são utilizados por aquele partido para sua manutenção ou para as despesas previstas em lei. É o artigo 35 da Lei 9096 de 95. O Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais, então veja que aqui não há previsão de competência do juiz eleitoral. A vista de denúncia não é um termo muito técnico nessa condição, nessa situação. Melhor que eu estivesse falando de notícia. A vista de notícia fundamentada de filiado de partido político ou de delegado de partido. Então, atenção, denúncia de filiado. Então, quem são os legitimados para noticiarem o fato de desrespeito às normas pelos partidos? O filiado ou o delegado de partido político em denúncia fundamentada ou representação do procurador-geral, então representante do Ministério Público Eleitoral perante o TSE, certo? Representação do procurador-geral ou representação do procurador regional, representante do Ministério Público Eleitoral perante o TRE. Então, por aí você já vê por que TSE, por que TRE, porque eu estou falando de autoridades que atuam perante esses dois órgãos, ou de iniciativa do próprio corregedor. Então, essa competência, ela está ligada à atuação dos corregedores. Então, só há corregedor geral no TSE, só há corregedor regional no TRE. Então, quem mesmo pode levar notícia? Filiado ou delegado. Quem pode representar? Procurador-geral perante o TSE, procurador regional perante o TRE. E quem pode agir de ofício? Corregedor, geral ou regional. Então, o que ele vai fazer mediante denúncia, representação ou de ofício? Determinar o exame da escrituração do partido e a apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que em matéria financeira aquele partido ou seus filiados estejam sujeitos, podendo inclusive determinar a quebra de sigilo bancário das contas dos partidos para o esclarecimento ou apuração de fatos vinculados à denúncia, à representação, certo? Então, isso também é matéria de prova, admite-se aqui a quebra de sigilo bancário das contas do partido político. O partido pode examinar na Justiça Eleitoral as prestações de contas mensais ou anuais. Hoje é lógico que nós temos as prestações anuais, antigamente nós tínhamos prestações que eram encaminhadas em um período menor, então você tinha prestação de contas parciais e prestação de contas anuais. Hoje, a Lei 9096 prevê prestação anual de contas. Então, o partido pode examinar na Justiça Eleitoral a prestação de contas dos demais partidos 15 dias após a publicação dos balanços financeiros, aberto o prazo de 5 dias para impugná-las, podendo ainda relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apurar
qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que em matéria financeira os partidos e seus filiados estejam sujeitos. Ou seja, a Justiça Eleitoral recebeu os balanços, dá publicidade imediata, partidos políticos podem fazer esse exame. Eles podem fazer o exame das contas dos outros partidos. Então, veja, pode examinar 15 dias após a publicação dos balanços financeiros. E fez o exame, ele tem 5 dias para oferecer possível impugnação. Jurisprudência aplicada. A análise das contas de partido pela Justiça Eleitoral envolve o exame da aplicação regular dos recursos do fundo partidário, a averiguação do recebimento de recursos de fontes ilícitas e de doações de origem não identificada, bem como a vinculação dos gastos à efetiva atividade partidária e de campanha. A análise das contas de partido pela Justiça Eleitoral envolve o quê? O exame da aplicação regular dos recursos do fundo partidário, a averiguação do recebimento de recursos de fontes ilícitas e de doações de origem não identificada, bem como a vinculação dos gastos à efetiva atividade partidária e de campanha. É isso que a Justiça Eleitoral vai fazer, vai analisar na apresentação da prestação de contas. E o procedimento que acabamos de ver no artigo 35 da Lei 9096 de 95 é aplicável apenas a prestação de contas partidárias. O procedimento de investigação contábil, mesmo quando instaurado pela Corregedoria Geral Eleitoral, não prescinde da descrição dos fatos a serem investigados. Então, mesmo quando for de ofício, não vai abrir mão da descrição dos fatos a serem investigados com as circunstâncias objetivas e subjetivas que individualizem as condutas a apurar, de modo a permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa. Então, mesmo quando for apuração de ofício, exige-se aqui, lógico, a descrição dos fatos a serem investigados, a fim de que haja individualização da conduta e seja garantido aqui princípios do contraditório e da ampla defesa. As regras aqui previstas são destinadas apenas à prestação de contas dos partidos políticos. Por quê? Porque as regras relacionadas à prestação de contas de campanha estão na Lei 9504 de 97, artigos 28 e seguintes. Artigos 28 e seguintes. Então, hoje, nós estamos conversando sobre prestação de contas partidárias. É sobre isso que a gente está falando. Então, a competência para a apreciação da prestação de contas, para os balanços, a apreciação dos balanços, está definida na própria Lei 9504 de 90, Lei 9096 de 95. Então, o que ela traz são as regras ligadas à prestação de contas por partidos políticos em todas as suas instâncias de atuação. No próximo bloco, a gente conversa sobre julgamento das contas, sobre a natureza jurisdicional da decisão dos órgãos da Justiça Eleitoral. Até! Olá, olá! Você já sabe que esse no próximo bloco, para você que está no chat, é no próximo encontro, certo? Então, começamos a conversar sobre prestação de contas, não encerramos, é lógico, todo o conteúdo. Você está recebendo o material completo para que você possa guardar esse material para a continuação dessa aula. Muito obrigada pela sua presença, bom estudo, até nosso próximo encontro. Tchauzinho!